Valendo! Dia 30/11 de 2024, 13 horas e 35 minutos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula, 1/4, de Materiais de Construção Civil 2, tá? O Gabriel já até me perguntou, eu creio que foi o Gabriel mesmo, sobre a chamada lá da aula de Materiais de Construção Civil 1, porque então percebo que tem alunos aqui que fazem 1 e 2 concomitantemente. Como a Materiais de Construção Civil 1 já acabou, então os conceitos que eu vou aplicar aqui, os que eu vou trazer à tona em Materiais de Construção Civil 2, já foram abordados em Materiais de Construção Civil 1, portanto, essa disciplina, como o próprio nome diz, ela é sequencial, e para entender tudo que eu falarei aqui, é necessário que tenha entendido todas essas nuances, por exemplo, teor de umidade, inchamento, como é que isso funciona na prática aqui na outra ponta de materiais de construção civil. Essa matéria, ela é pensada, quando ela foi pensada para ela se restringir à análise do feitio da elaboração do concreto. Concreto, né, que é o material em termos de produção mesmo, fabricação em toneladas por ano, é o segundo material mais fabricado na face da Terra. Só perde para o engarrafamento de água mesmo, né? Então, o concreto ele é mais fabricado em termos de volume. Não sei se é volume ou se é financeiro. Eu tenho que reler essa matéria que ela já está defasada há alguns anos, tá? Eu estou dizendo aqui. Então, vou melhorar o tempo verbal. Há alguns anos, 5, 6, 7 anos, não me lembro bem, era o segundo material mais fabricado na Terra, tá? Só perdia para a água, para o engarrafamento de água. Ou seja, era mais fabricado que o próprio plástico, que hoje a gente vê que há plástico em tudo, né? Vocês estão assistindo pelo telefone celular, estão assistindo pelo computador, e sabem que a composição dele aí boa parte deles são materiais monômeros e polímeros, né? Algum nível de plástico. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, muito bem. Isso posto, o motivo dessa disciplina ter sido pensada desse jeito, eu acho que a gente pode começar já trazendo as luzes da discussão aqui. Eu gostaria de ouvir vocês também, gostaria que vocês participassem da aula, porque vamos lá, sábado à tarde, dia 30 de novembro, nós temos outra depois no dia 14 de dezembro. Se não houver participação de vocês, essa aula começa a ficar um pouco morosa, entediante, e aí, então, realmente eu preciso de vocês aí, da contribuição de vocês. Sintam-se à vontade para abrir o microfone e perguntar, tá? Mas a discussão é dosagem de concreto. Como hoje se pede muito concreto usinado, que é aquele concreto que vem da empresa, né? Você pede tantos metros cúbicos de concreto e o cara te manda lá no caminhão betoneira, você aluga a bomba-lança, então essa bomba-lança coleta aqui, já joga lá em cima da sua laje, ou nas vigas, ou então se é no chão, você pode jogar no chão, então vir com um carrinho mesmo e coletar isso direto da saída ali da betoneira. Começou-se a fala-se menos sobre a dosagem em si, o traço, como calcular o traço. Se eu quero um concreto mais resistente ou menos resistente, mais trabalhoso ou mais trabalhabilidade, ou menos trabalhabilidade, trabalhoso e trabalhabilidade são coisas diferentes. Então, por mais que vocês talvez se demorem a se deparar profissionalmente com uma pergunta, qual é o traço? E assim, fazia tanto tempo que eu me assustei. Nessa última semana agora, eu passei um serviço para os pedreiros lá para fazer uma vala para escoamento de drenagem, né? E aí eles me perguntarem qual é o traço. Normalmente não é uma pergunta que a gente escuta. Eu fiquei até surpreso. E eu demorei uns 10 segundos assim, para processar. Gente, estão me perguntando mesmo traço. Tem alguém que ainda quer saber quantidade adequada de mistura, né? Então, eu acho interessante essa pergunta. Foi uma surpresa boa, para ser bem sincero. Foi uma surpresa bacana. E aí, como eu já estudo isso há muitos anos, eu já sabia o que eu precisava de objetivo ali, como determinar esse traço sem fazer conta. Mas o que eu quero ensinar para vocês é fazer conta, consultar tabelas e verificar como é que isso funciona. Existe
um princípio aí, e ele eu consigo visualizar ele em laboratório, uma pena que, uma pena não, né? Eu acho que até melhorou o ensino, a gente está fazendo dessa maneira que a gente está. E porque eu consigo canalizar aqui as informações, eu consigo trazer para vocês aqui o que é realmente estudado nas melhores universidades do país, nos melhores livros do país, né? Eu engajo para trazer esse conteúdo para vocês, mas eu digo assim, a prática, a rotina do laboratório, dá para te mostrar algo assim muito claro. Quando a areia está... Bom, vamos só lembrar, deixa eu fazer um parênteses. Concreto. Concreto. O que é o concreto? É uma mistura entre um aglomerante, cimento, nesse caso, cimento, entre um agregado miúdo, areia, entre um agregado graúdo, a brita, que pode ser brita, nós vamos falar já, né? Entre a água. Então, esse é o concreto convencional, né? CC, concreto convencional. Então, nós temos um aglomerante, que no caso nós usamos o cimento Portland, o agregado miúdo, que nós usamos aqui, a areia, aqui quando eu falo no laboratório, que vocês vão ver, na região sudeste em si, né? Nós usamos a areia lavada de rio. O agregado graúdo, que nós usamos aí, a brita, né? A brita de basalto, tá? Existe brita de gnais, brita Tem 4 ou 5 rochas no Brasil que são amplamente usadas, pelo menos estão lá na 6118, então tem coeficiente para todas elas, elas foram observadas que são usadas no Brasil. Granito, basalto, gneiss, arenito, calcário. Então, não é só o basalto. O basalto é a rocha mais resistente dessas que eu linkei aqui para vocês. Então, se você for romper um calcário, um corpo de prova de calcário, desculpe, um corpo de prova de basalto, ele deve dar na ordem aí dos seus 50, 55 MPa de resistência característica à compressão. Lógico, se ele não tiver extremamente cheio de xistosidades, rachaduras, fissuras, né? Estou falando uma rocha sã. Ela vai dar 55 MPa. Então, ela é extremamente resistente, tá? Clerson, muito bem. Oi. Pois teve não, uma época aí que eu fiz uma construção em Barra do Garças, Mato Grosso. Certo. Lá não tinha esse tipo de pedra 1, pedra 2. Era tudo pedra de fundo de rio também. E, assim, eu tinha uma percepção que as colunas, vigas, não ficavam tão resistentes quanto essas pedras que vêm de pedreira, vamos dizer assim, né? Não fica. Seixo rolado. É o seixo rolado, justamente. É isso aí. Seixo rolado. Mas o que acontece? O seixo rolado, o seixo é uma formação que a formação inicial do seixo rolado, ela, se não estou enganado, ela é a mesma formação do calcário, né? Então, ela é uma rocha mais branda do que o basalto. Acontece o seguinte, são 2 coisas que você tem que observar. Quando você compra lá o cimento, por exemplo, um CP2 E22, 32, você está falando de cimento Portland composto, classe 2, com aditivo de escória de forno. Esse 32 significa resistência mínima à compressão da argamassa normalizada. Existe um traço, eu não sei se eu tenho fotos aqui, enquanto passo os vídeos eu vou procurar, né? Porque lá no presencial eu faço isso com os alunos, a gente faz esse traço. Da argamassa normalizada. O que é argamassa normalizada? É um traço de uma parte de cimento para 4 partes de areia, para 4 partes de areia. Isso, uma areia, fração grossa, uma fração média, uma média fina e uma fina. 1 para 4. E água, 0,55 ou 0,60 de água, não lembro. Nós vamos falar sobre esses termos todos. E aí acontece que essas argamassas normalizadas, elas têm mais resistência do que o concreto feito com um traço adequado com um basalto. Então, o que eu estou querendo te dizer? A quantidade de aglomerante e de areia também define a resistência mecânica do concreto. Não é só
o agregado graúdo que vai definir a resistência mecânica do concreto. É possível você fazer concretos com seixo rolado, por exemplo, com a mesma resistência de um concreto basalto. O que vai acontecer? Vai pedir um maior teor de cimento e um menor teor de areia e água. Mas você vai conseguir atender sempre as mesmas resistências mecânicas, é o traço que muda, tá? E aí você tem que procurar, então, traços adequados para esse tipo de material, certo? Então, uma coisa, eu estou só dizendo porque tecnicamente não implica em dizer que se eu for para uma usina fazer um concreto com basalto e o outro for fazer um concreto com seixo rolado, que o seixo rolado não consiga resistir tal qual o basalto. Basta ver qual que foi a proporção do traço, tá? Então, vamos entender aí que nós temos esse tipo de avaliação a se fazer, tá? São misturas. Pois não. Professor, o índice do Porto de Califórnia também determina a resistência do agregado, não é isso? Tem um valor estabelecido para chegar ao parâmetro para fazer o traço? Desconheço, então, João. Não é necessário assim um... Não, o índice de suporte Califórnia, ele é o ISC, né? Ele é muito usado para solo, né? Para você verificar a resistência da base, da subbase e do subleito de rodovias, né? No concreto em si, propriamente dito, eu já li sobre, mas eu nunca vi essa aplicação. E a 6118, se você folhear a norma aqui, essa eu tenho quase de cor, se você folhear uma norma que trata, que reza sobre os princípios de cálculo de concreto armado, ela não fala sobre o índice de suporte Califórnia. Ou pelo menos não de forma tão clara. Talvez em algum item, em algum rodapé. Não faz parte dessa matéria, no caso, né? Não. Ok. Certo? Flávio. Boa tarde. Na minha região aqui, o pessoal ainda usa o agregado graúdo, que a gente chama aqui de cascalho, né? Ainda usa o cascalho. E o único problema aqui é que ele vem muita sujeira. Ao ele ser dragado do rio, vem muito pedaço de pau, folha, vem pedaço de barro. Ele não vem 100% limpo. Sempre vem com Mas ele não passa por nenhum processo de peneiramento? Não. O pessoal que comercializa, inclusive meu pai já trabalhou com isso, durante uns 30, 40 anos, sempre comercializou isso. Aí os engenheiros, de uns 10 anos para cá, que agora que o pessoal já vem usando a brita, né? E sim, areia lavada ou pó de brita. Sim. Pó de brita ainda não tem estudos assim tão aprofundados sobre pó de brita. Nós fizemos algo muito interessante na universidade aqui, na Intec, esse ano, que foi fazer comparativos na substituição da areia lavada pelo pó de brita, né? Que é um processo... O pó de brita é um subproduto da britagem, né? Um subproduto da... Se você tirar a brita de basalto, inerente ao processo vai sobrar pó de brita de basalto, né? Então, a utilização dela para suprir, para substituir a areia, é algo que carece de maiores pesquisas, né? Carece de modelos matemáticos para saber como é que isso vai envelhecer, para saber se vai ter um problema com relação à alcalinidade, né? Por conta da alcalinidade da brita, e isso, se você subir demais a alcalinidade da brita, e por consequência do agregado miúdo que for o pó de brita, como que isso vai afetar a armadura que está lá dentro. Então, é uma discussão muito, muito grande. Mas já está se tendo, e é algo assim sustentável. Eu acho interessante começar a se pensar nessa ideia. E também com o uso da armadura hoje, por ser de fibra, né, que o pessoal já está utilizando agora, será que diminuiria isso? Pode ser que diminua. O uso da fibra ainda está muito lento no país, né? Eu já fiz muito projeto estrutural para todo mundo aqui, eu acho que me conhece, já teve aula comigo, não preciso me apresentar, sabe que minha especialidade é essa, cálculo estrutural. Foi, né? Não mexo mais com isso, mas foi por muito tempo. E já fiz em muitos lugares do Brasil. Um cliente só uma vez me pediu para calcular com fibra de vidro no lugar de vergalhão. Então ainda engatinha, tá? E aí são outras coisas também que você tem que verificar o efeito. Por exemplo, o efeito
da ancoragem. Diz eles que está tudo testado, né? Que está tudo... Eu pedi alguns catálogos para o fornecedor, eu tenho eles até hoje aqui. Eu não sei se está nesse computador, se está no computador que eu usava no escritório. Mas, por exemplo, ainda era difícil de encontrar quais eram os coeficientes para determinar a ancoragem dessa barra em zonas de boa e de má aderência, de determinar tamanho de traspasse, de fazer curva 90 graus com barra. Então, ainda nós temos algumas sombras aí, algumas partes nebulosas, digamos assim, com relação às luzes do conhecimento, que ainda carecem de explicações nessas novas tecnologias. E aí, sim, respondendo sua pergunta, sim, né? Se a gente trocar o vergalhão por um material que não há despassivação, que não vai ter uma troca com o ambiente, né, e não vai enferrujar, por exemplo, nós vamos poder trabalhar com elementos mais esbeltos, porque a gente vai diminuir o cobrimento da armadura. Então, nós vamos ganhar aí 1, 2 centímetros nos elementos. Parece bobagem, mas se você pegar a construção de prédios populares, aí, aquele monte de torres em cidades grandes, se você começar a tirar 2 centímetros por laje de espessura de laje, 2 centímetros por seção transversal de pilar, 2 centímetros por seção transversal de viga, no final das contas você vai ver isso, o que isso vai implicar. Tirar em fundações cujo cobrimento tem que ser muito grande por causa da umidade sempre do solo, né? Então, isso vai ter resultados positivos, sim, mas todos eles, por enquanto, do que eu conheço, do que eu li, do que eu já trabalhei, né? Ainda simplesmente no campo da pesquisa, tá? Tá andando, tá caminhando. Ainda não temos nuvens de pontos suficientes para dizer, ao longo do tempo, como isso vai se comportar. Certo? Vamos pela ordem. Primeiro, Roberto. Flávio, pode falar. Eu estava falando com você, pode concluir. E também a leveza também, né? Das barras de ferro, né? Muito leves. Melhorar bastante. Assim, como é que eu vou te explicar? Simples, né? Vou te explicar pela norma. O concreto convencional, ele tem uma densidade de 2.400 quilos por metro cúbico. O concreto armado vai depender da quantidade de vergalhão que você põe ali dentro. Mas, por norma, 6118, né, a engenharia, a parte de dimensionamento, seja dimensionamento de fundações, estrutura de concreto armado, aço, madeira, dimensionamento de galeria, de rede pluvial, etc., tudo isso é normatizado, tá? Então, a gente tem os conceitos da física que a gente aplica, mas sempre com as travas da norma e com as equações que a norma apontam. A norma foi calçada na física, mas a gente começa a jogar um pouco a física fora e observar mais a norma do que a física. Muito bem, isso posto, o que eu quero dizer para você? A norma fala o seguinte, para você ainda está calculando, como é que você vai ensaiar, como é que isso vai ficar pronto, se você ainda está na fase do cálculo. Então, a norma fala, densidade do concreto convencional 2.400, densidade do concreto armado 2.500 quilos por metro cúbico. Ou seja, ela tá dizendo que dentro do concreto nós temos 100 quilos por metro cúbico. Cada metro cúbico consome 100 quilos. Se você pegar um projeto, e aí é um indicador, inclusive, de qualidade de projeto. Como é que eu revisava? Tem alguns índices que eu usava para revisar projeto que era os meus sócios ou os estagiários, os meninos que não era eu que tinha calculado direto. Antes de tudo, na hora que pegava o projeto final, eu ia olhar os índices. Números de pilar por metro quadrado, quilos de aço por metro quadrado e quilo de aço por metro cúbico de concreto e volume de metro cúbico de concreto por metro quadrado. Ali, se já saísse fora, eu já precisava abrir aquilo ali e olhar com outros olhos. Se tivesse dentro, a gente sabe que estava dentro dos parâmetros. E o que são os parâmetros? Não vou falar de todos, senão a gente sai de materiais de construção civil e vamos falar de concreto armado. O parâmetro com relação à densidade é uma construção convencional, casa, sobrado, 3 pavimentos, convencional. Se ela passar de 70 quilos por metro cúbico de concreto, deixa eu te falar um negócio, seu calculista está ardendo no você.
Ou então o seu projeto arquitetônico é revolucionário, tem vãos assim muito grandes, está se trabalhando com laje maciça. Se você estiver trabalhando com laje convencional, se passar de 70 quilos por metro quadrado, pode abrir o olho. Ou então você está numa fundação assim, você está fazendo isso num solo extremamente frágil, que suas fundações são muito profundas. É outro índice que a gente olha também, né? Fundação, se a estaca está passando muito de 3 metros, 4 metros, aí você já começa a olhar com outros olhos. Então, não sendo isso, é problema. E aí, então, digamos que o normal, 70 quilos por metro quadrado, para 2.400, nós estamos falando 24 é 7 vezes 21, 7 vezes 3, 21, 3 e alguma coisa, 3,5 mais ou menos. Então, nós estamos falando de um percentual irrisório do peso do aço no concreto armado. O grande problema do concreto armado não é o aço que vai dentro dele, não é o vergalhão, é o próprio concreto. Então, eu estou só complementando o que você está falando, porque quando vocês trazem algumas discussões, eu tenho que dizer o que eu conheço a respeito disso. Somente a substituição, Flávio, do vergalhão por um material de densidade menor, né? Porque o aço pesa 7.850 quilos por metro cúbico. O vidro deve pesar 1/3 disso. Então, sim, você está totalmente correto que nós vamos cair, vamos diminuir a densidade do material que resiste ao esforço de tração, que é o aço. Porém, entretanto, todavia, isso vai ser muito pequeno no universo do que nós precisamos atingir ainda com relação ao concreto armado. O concreto armado ele é tão eficiente em várias coisas, e foi assim, eu sou tão grato à estrutura de concreto armado, o que é o concreto armado, né, o que eu tenho hoje, onde eu consegui chegar, foi tudo baseado, na maioria das partes, na 6118, estrutura de concreto armado, mas ele é um método construtivo que ele tem que ser revisto muito rapidamente. Quando eu falo muito rapidamente, não é para o ano que vem, mas esses trabalhos já começaram a ser pensados. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se você pegar, imagine a cadeira que você está sentado. Se fosse de concreto armado, para ela te resistir ao seu peso, ela tinha que ter um peso aproximadamente 1,5 vezes o seu peso. 1,5 vezes o seu próprio peso. Então, assim, ele é muito mais pesado do que o suporte. É como andar a cavalo mesmo. O cavalo, para te suportar, e o que eu não acho nem correto, para falar a verdade, tá? Mas o cavalo, para te suportar, tem que ser mais pesado que você, né? Entendeu a questão da cadeira? Você quer... Só para vocês entenderem um pouquinho. Vamos pegar a laje mais leve que tem. Essa laje com vigota pré-fabricada, certo? Unidirecional. Essa com vigota, EPS, vigota, EPS, né? Substitui a lajota e vem concretar por cima. Isso. Para você usar um H12 beta 16, ou seja, uma que a treliça tem 12, o isopor tem 12, você vai fazer 4 de capa de concreto, que é a laje mais convencional aí para piso. Se você usar um H12, que até 5 metros ela é muito boa, acima de 5 metros ela já não trabalha muito bem, aparece muita fissura, rachadura. Bom, para você trabalhar, essa laje, ela pesa em torno de 190 quilos por metro quadrado. 190 quilos por metro quadrado. Se você somar o peso da treliça, da sapata, a sapata é aquele pedacinho que vem concretado, do EPS e do concreto. 190 quilos por metro quadrado. Um apartamento, sala, quarto, cozinha, banheiro, sala, quarto, cozinha, vou melhorar, salas, qualquer uma delas, quarto, cozinha, banheiro, hall, tirando sacada e despensa, a carga máxima de utilização é de 150 quilos por metro quadrado. NBR 6120 de 2014. Ela fala você não tem como, você calculista, não tem como imaginar num prédio se sua família é grande e se a outra é pequena. Se os seus móveis são de madeira de lei e se o outro é compensado. Não dá. Não dá. Se você tem um AF 250, se tem um Gurgel. Não dá. Então,
é padronizado. Estacionamento, 300 quilos por metro quadrado. Apartamento, 150 quilos por metro quadrado, com exceção de sacada e dispensa, que são 200 quilos por metro quadrado. Você entendeu onde eu quis chegar? Só o peso da laje sem o acabamento pesa 190 por metro quadrado. As pessoas, que é o motivo de ser, de existir desse prédio, é 150. E eu não contei o peso das paredes, eu não contei o peso das vigas, eu não contei o peso das pilares, não contei o peso da fundação. E nem do revestimento, porcelanato, reboco, nada. Nada. Um prédio, ele pesa, normalmente 67% de um prédio lotado. Se o prédio estiver lotado de carro, gente, festividade, prédio na Avenida Atlântica, em Copacabana, no Réveillon, lotado, né? Lotado, não tem espaço para mais ninguém para ver os fogos. 67% do peso dali vai ser prédio. Só 33 pessoas. Existem casos que não são assim, sim, mas aí são com concreto protendido, ou então estruturas metálicas, são estruturas extremamente esbeltas, as convencionais não, tá? Então, o problema, o buraco é mais embaixo, nós temos vários gargalos aí a ser trabalhados, tá? Desculpa, me alonguei demais, viu, Flávio? Mas era a ideia era... Obrigado pela explicação aí. A ideia era concluir isso, tá? Vamos lá, Maurício. Professor, boa tarde. Só uma explicação. A gente está falando de agregados. A Vale Rio Doce está fabricando uma areia que é oriunda daquelas barragens. O material está sendo seco, está sendo classificado e está sendo ofertado no mercado aqui em Belo Horizonte, em Uberaba, Uberlândia, no Triângulo, com uma areia natural, fina. Só que eu fui numa apresentação deles lá, num projeto lá. Um dos questionamentos que eu fiz é que essa areia ainda contém de 13% a 15% de minério de ferro nela. Você já teve alguma experiência com um material que tivesse esse tipo de contaminação a longo prazo? O que pode acarretar isso? Eles mostraram lá uma série de estudos lá, que isso é um material inócuo, não sei o que mais, mas no final das contas não me convenceu a ideia que o material onde tem um ponto de ignição, futuramente ele possa ser inócuo, né? Ô Maurício, não me convenceu também, não. Olha, se tem minério de ferro nela, ela é uma areia que ela pode sofrer oxidação muito mais rápida do que uma areia normal. Ela é uma areia que ela tem uma reatividade muito maior do que um mineral, né? Porque a ideia do agregado, se você for ler sobre agregados materiais mais antigos, você pegar o livro do Falcon Bauer, inclusive num concurso, o correto é você falar que agregados para concreto são materiais inertes. Materiais inertes são aqueles que não entram em reação química. Já se sabe hoje que não é bem assim. A brita, por exemplo, ela varia o pH dela, né? A alcalinidade dela tem que ser controlada. Tanto é que é uma patologia, uma doença que o concreto tem, que chama alcali agregado. E se você tem um composto ferroso no meio daquela areia ali, ela tende a oxidar, ela é muito mais reativa do que o mineral convencional. Como que isso vai se dar daqui a 30 anos? Não é um testezinho para daqui 2 semanas. É daqui a 30 anos. Se vocês pensarem aí, talvez vocês não morem em edificações que tenham mais de 50 anos. Talvez vocês não conhecem ninguém que mora em edificação mais de 50 anos. Mas num prédio público, em algum lugar na cidade de vocês, tem alguma coisa que foi construída há mais de 50 anos. Então, as cargas não somem, as ações mecânicas, elas têm que acontecer sempre que esse elemento estiver em pé. Então, Maurício também não me convenceu. O que me acalenta, ou me acalanta, na verdade, é que eu imagino que deva ter muita gente competente envolvido nesse tipo de análise, né? Muito químico competente, muito engenheiro químico competente, muito engenheiro civil, doutor em materiais envolvido num tipo de... Eu não tenho esse conhecimento. Os estudos foram feitos aí na Falcon Bauer, em São Paulo, né? Olha, é o nome de quem? Eu acho que ele não está nem vivo mais, né? Mas Falcon Bauer foi o maior pesquisador de materiais de construção civil do Brasil.
E aí eles estão fazendo os estudos aqui para tentar tirar a areia natural, né, e entrar com esse produto aí em função do volume gigantesco que eles têm, que isso é um rejeito lá, e talvez a informação que fica mais barato depois no mercado do que empilhar ou dar outra destinação. Sim, com certeza fica. Só que com essa questão do minério de ferro aí, né, em algum momento ele vai ter o contato com a água lá, ele vai ter uma ignição lá que vai deteriorar a estrutura, né? A todo momento, ele vai ter na hora do emassamento, seja essa areia, seja ela para concreto ou para reboco, ele vai ter contato com... Hoje em dia não se faz mais reboco sem um aditivo plastificante. Eu sou da velha guarda que eu acho que a cal ainda é o que você precisa, é cimento, cal, areia e água. Mas, não estou fazendo propaganda para ninguém não, mas pedreiro hoje gosta da Denver Cal, gosta do como é que é o nome daquele produto mais usado para reboco, tem, gente? São todos aditivos, não interessa, eu vou lembrar já. São todos aditivos químicos que você não sabe como é que vão se comportar com esse percentual ferroso que tem ali no meio, né? É de se observar, é aquele negócio. Aguardemos. Inclusive, até em Uberaba está se usando essa areia já também, em Uberlândia. Eu não vi ainda. Ela deve, pelo menos, quando você compra, deve ser claramente, né? Eu não tenho mais escritório, né? Mas para a prefeitura municipal, quando tem compra, passa pela minha mão, né? E lá até hoje só chegou areia lavada de rio. Até na licitação, né? A licitação é para areia lavada de rio. Nós não abrimos gargalo para outro tipo de areia, por enquanto. Ok, obrigado. De nada, Maurício. Fernando, não é o Vedacity ainda. O Vedacity é um produto da Vedalite, né? Feito para você impermeabilizar. Eu estou falando que é só... Ele é só para melhorar a plasticidade. Sica? Né? Da Sica? Não. Bianco. Nunca ouviram falar? Já ouviram, não? Já. Aqui o Uberaba usa isso demais. É da Vedacity, sim. Bianca é da Vedacity. É um balde amarelo, esse mesmo, né? Esse mesmo, da Vedacity. Professor. Peraí, vamos por partes. Melquisedeque, eu já te dou a palavra, só um segundo. Fala, Bruno. Qual que é a reação esperada no cal no concreto? Aumento de plasticidade. Ele fica, a massa fica mais plástica. Isso significa dizer a principal esperada. Você já viu quando você reboca, principalmente em época muito mais quente, ou em regiões que são mais quentes normalmente, que depois você acaba o reboco, no final do dia tá cheio daquelas fissurinhas, fissura mapeada. De retração? Isso, fuga higroscópica, justamente, Bruno. O cal melhora isso, mas melhora demais. Demais. Porque o cimento, ele tem uma capacidade aglomerante muito grande. Ele tem uma capacidade química de endurecimento muito bom. Só que ele não tem resistência à tração. Então, quando esfria, o que acontece? Quando aquece, o material dilata. Quando esfria, o material traciona, porque ele vai comprimir. E é nesse momento, na mudança de temperatura, que começa a aparecer as fissuras. A cal já dá uma maleabilidade melhor, uma trabalhabilidade melhor para essa argamassa. E, inclusive, facilita a aplicação. Não só melhora a fuga higroscópica, não, que são essas fissuras, chamadas de fissuras mapeadas. Ele melhora, inclusive, o rendimento do trabalho. A trabalhabilidade é um conceito engraçado, que nenhum autor, nem o Falcão Bauer, que o colega citou, que é o maior escritor do Brasil, ele consegue definir trabalhabilidade. Ele não é definido por rendimento por hora, porque trabalhabilidade é também a capacidade proporcional ao funcionário que ele tem um bom rendimento. Trabalhabilidade é a capacidade dessa massa também se aderir melhor, porque se ela te dá uma melhor aderência, o cara gasta menos tempo.
E plasticidade é uma condição que está dentro da trabalhabilidade, né? Que aí sim consegue resistir melhor à compressão e tração oriundos da variação térmica. Entendido, professor. Entendeu? Entendido. Eu queria só agora tirar uma curiosidade. Eu sei que o senhor trabalhou muito tempo aí com cálculo, com projeto estrutural. Qual que foi a estaca de fundação profunda mais extensa que o senhor já encontrou nos projetos que o senhor trabalhou? Olha, estaca mesmo, eu gosto... Deixa eu contextualizar. Eu fiz poucos projetos de prédios. Eu tive poucos prédios na minha vida, ainda bem, dá muito trabalho, muita responsabilidade, pouco dinheiro. Então, eu tenho mais projetos de casa, galpão, tenho projeto de ponte e viaduto. Então, eu vou pegar residencial, porque aí uma coisa, por exemplo, um viaduto aqui na cidade de Uberaba, eu tive 15 metros de estaca, porque a estaca tinha que chegar na rocha. Então, é diferente, são parâmetros diferentes. Então, vou tirar ponte e viaduto. E prédio, que aí é tubulão. Para casa, eu usava o seguinte princípio, os meus. Olha, respondendo, já vi de colegas aí, estaca de 12 metros em casa, aqui dentro de Uberaba. Se você for de Uberaba, lá naqueles condomínios chique lá do lado do cemitério, lá, eu não sei se você é de Uberaba ali, Morada das Torres, Morada das Fontes, não sei o que, não sei das quantas lá. Entendi, beleza. Muito obrigado, mas professor. Isso é um exagero, viu, Bruno? Tá, perfeito. Não, é só uma curiosidade exagero, mesmo. Tá? Servir de parâmetro mesmo. Não, então eu vou te dar um parâmetro. Não que eu seja melhor do que ninguém, não, mas eu vou te dar um parâmetro. Vou te explicar duas coisas rápidas, Bruno. Na mão, você não consegue cavar mais do que 2,5 metros, 3 metros. É impossível você pedir para um ser humano ir colocando extensor por extensor num trado e rodar esse cara mais do que 3 metros. Então, o calculista ele tem que pensar na execução. Não é só você entregar o projeto, virar as costas, me dar o meu, que é por aí. E aí, tem outra modalidade. Qual que é a modalidade? Na bobcat, no tratorzinho, no caminhão, que é a perfuratriz, que você não precisa de um torque muito grande. Ela é colocada em cima de um bobcat, de um caminhãozinho. Essa perfuratriz fura até 6 metros só. Então, eu nunca mandei uma estaca maior do que 6 metros na minha vida. Por quê? Porque se eu precisar de uma estaca de 12, eu faço um grupo de estacas, divide em mais estacas, porque você vai fazer o cara contratar uma perfuratriz para fazer uma estaca de 12 metros numa residência. Eu sinto vergonha de alguém passar na rua e ver uma perfuratriz e perguntar, um prédio? Não, é uma casa, um sobrado. Quem calculou foi o Cleverton. Eu teria vergonha. Muita vergonha. Então, o parâmetro é estacas 3 metros, até 3 metros se for furar na mão, até 6 metros se for furar na máquina. Não pode passar disso. Se precisar, às vezes tem uma casa gigante, muito grande, em que a distância dos pilares é um conceito aberto, 2 pavimentos, e aí em cima tem vários quartos, cozinha, banheiro, cheio de paredes, cheio de malha de paredes e lajes, e embaixo seja um abertão. E aí você tenha pouquíssimos pilares. A carga nesses pilares vão ser altíssimas, né? Porque ela vai coletar tudo que está lá em cima e vai jogar em poucos pilares embaixo, porque isso aqui é um conceito aberto. Aí é um projeto arquitetônico um pouco fora da caixinha, mas também não é demais, não. Aí você vai ter pilares numa residência normal, num sobrado, se você tiver pilar com mais de 12, 13 toneladas, tem alguma coisa errada. Eu falo para os alunos no presencial, 150 kN você até aceita. Mais do que isso, você pergunta para o calculista o que está acontecendo. Agora, se você tem aí espaços muito grandes, maiores, né? Uma casa convencional, cheia de paredes e etc. em cima e embaixo uma abertura zona, essa carga vai caminhar para poucos pilares, né? Era uma casa para você ter lá 25 pilares e embaixo, às vezes, você tem 12. Então, vai caminhar. Aí você vai ter 25 toneladas em cima de um pilar, 250 kN. Muito bem. Então, forçando amizade, 25 toneladas, mas forçando amizade, 25 toneladas em cima de um pilar, se o solo for ruim, você pega lá o SPT, né? No primeiro metro, dois golpes, afundou 30. Mais 2 golpes, afundou 30. Vamos falar que você tem um sabão.
aí você ia precisar, se você fosse calcular para uma estaca só, você ia precisar dos seus 12 metros mesmo. O que você faz? Faz grupo de estacas. Vai lá e põe 3 estacas no pé do pilar. Ou põe 2 estacas no pé do pilar. Faça algo que seja adequado para que a execução acompanhe seu raciocínio. Não é só fazer projeto, porque o projeto aceita tudo. Se você pedir uma estaca de 17 metros de profundidade, no AutoCAD, o AutoCAD não tem limite, a tela é infinita. O limite é na hora da execução. Tá? Valeu, professor. Obrigado. Nada. Eu me alonguei demais, né? Mas é isso. Melquisedeque, você quer falar? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem, e você, como é que tá? Tudo bem. Aqui, eu estava ouvindo sobre a questão de colocar a cal no concreto. É isso mesmo? Na argamassa. Tá. Então eu entendi errado. Eu até estranhei, cal no concreto. Não, na argamassa. No reboco, no assentamento de tijolo. Eu estou esquecendo o que eu ia perguntar. Eu esqueci de lembrar o meu pergunta. Tudo bem. Beleza, fechou. Bom, legal. Se não fosse a interação de vocês, eu já tinha acabado a primeira aula. Então, falando disso tudo que nós acabamos de falar, caiu um pouco em desuso o tal do traço, né? E vocês não têm ideia do tanto que a quantidade de areia, de água na areia, interfere nos resultados que você precisa. Eu já te dou a palavra, só um segundo, deixa eu só concluir o raciocínio. Eu estava numa prática, e isso já aconteceu várias vezes, mas agora eu vi isso assim, tão claro na frente. Eu estava dando uma prática, que é essa que vocês vão começar a ver hoje, que é a dosagem do concreto para a minha turma presencial. Mentira, é a que vocês vão ver semana que vem, com aditivo superplastificante. Eu queria mostrar para eles um milagre das concreteiras. Porque é o seguinte, vocês vão entender o que eu vou falar. Se você pega uma nota fiscal de uma concreteira, lá vem a quantidade de quilos de cimento, quantidade de areia para o concreto. Né? Você liga na concreteira e fala, eu preciso de um concreto de 25 MPa para um slump de 120, mais ou menos 20. Vocês vão entender o que é isso. Está na aula de hoje. Slump de 120, mais ou menos 20. Beleza, para que dia, para que hora, você precisa dar bom balança, não precisa, resolvido o problema. Aí você pega essa nota fiscal, aí você olha lá, para 25 MPa, se eles colocarem 260 quilos de cimento, é muito. Aí você fala, orra, meu, como um bom paulistano, orra, meu, tá errado. Aí você vai olhar na norma, a norma fala, mas espera aí, a NBR 118 fala que no mínimo 300 quilos de cimento por metro cúbico. Como que eles fizeram esse milagre? E aí o milagre é o aditivo superplastificante. Porque se você for fazer no laboratório, com menos de 300 quilos por metro cúbico, menos de 280, vai, você não consegue um concreto de 25 MPa. E aí, como isso a gente só prova depois de 28 dias, se coloquem no meu lugar para vocês entenderem onde eu quero chegar. Queria mostrar como eu estou falando com vocês, alunos. Eu queria provar meu ponto de vista. Aqui vocês têm que acreditar, né? Estamos numa aula online. Lá eu conseguiria provar meu ponto de vista. Peguei a nota fiscal, mostrei. Aliás, foi até um aluno, pedi um aluno para trazer a nota fiscal. Trouxe. Vários trouxeram, na verdade. E aí, beleza. Aí eu falei para eles assim, como eu vou falar para vocês. E o abatimento? Eu preciso de um abatimento para laje. O abatimento para laje é 12 mais ou menos 20. É 12 mais ou menos 2, ou 120 mais ou menos 20, se tiver em milímetro ou centímetro. Aí, eu falei, vou fazer um concreto aqui para máquina extrusadora, que é aquelas máquinas que fazem guia de asfalto, meio fio. Em Belo Horizonte fala meio fio, né? E aí o slump, que lá é um concreto extremamente seco. Se você faz um traço, 1, 2, 3, uma quantidade de cimento, 2 quantidades de areia, 3 quantidades, por exemplo, 4 kg de cimento, 8 kg de areia, 12 kg de brita, e uma relação de 50% do que tem de cimento com água,
ou seja, 2 litros de água, porque se foi 4 quilos de cimento, esse concreto é para ficar extremamente seco. Seco. É para parecer uma farinha. A gente bateu o concreto e ele deu slump, deu 8 de slump. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Tiramos esse concreto, moldamos uns corpos de prova que eu precisava para outras coisas. Vamos fazer outro agora, vamos fazer com 0,45. 0,45, dependendo se a areia estiver totalmente seca, nem junta direito os materiais. Dá um concreto, mas ele dá extremamente seco. Foi lá, ainda deu 5 centímetros de slump ainda. Aí, né, como eu não tinha nem percebido isso, porque eu dou autonomia total para os alunos ir lá pegar, eu faço a primeira vez só. Depois eu não ponho a mão mais em material. São eles que fazem tudo. Eu fui olhar a areia. A areia, gente, estava extremamente úmida, extremamente encharcada. Então, essa quantidade de areia que nós estávamos levando, eu estava levando, na verdade, aí depois nós fizemos o teste de umidade na areia, que é o que vocês vão ver agora, que é a primeira prática. Eu estou fazendo um estudo para abrir a primeira prática. Na areia, estava dando 5,5% de umidade. 5,5%. Então, pensa comigo. Olha isso. Se 5,5% da areia é água, e se meu traço é 1:2, vamos falar 5 para ficar fácil para fazer a conta. Uma quantidade de cimento, 2 quantidades de areia. Como a relação água-cimento é medida no cimento e 5% da areia era água, então quer dizer que 10% do cimento era água. Então, quando eu estava fazendo um traço 0,50, na prática estava fazendo um traço 0,60. Vocês entenderam meu raciocínio ou não? Se eu faço um traço que 50% do que vai de cimento é água e o dobro de cimento é areia e 5% da areia é água, na verdade, eu tô aumentando a água que vai no concreto. E aí eu tô achando bonitão que eu tô fazendo um concreto para 0,50, na verdade, estou fazendo um concreto para 0,60. E era por isso que ele não dava o slump que eu queria. Não ia dar nunca o slump que eu queria, né? Eu estava colocando 10% a mais de água sem ver. Então, é importante esse acompanhamento, principalmente para concretos que vão ser altamente exigidos. Concreto para encher fundação, para encher estaca não rompe por flexão, estaca rompe por compressão. E aí quem vai romper primeiro é o solo, não é um concreto. Então, assim, o concreto da estaca, bateu ele para 20 MPa, ele deu 14, não é o fim dos tempos. A sobra de resistência de um bloco de coroamento, se bem dimensionado, a maioria das vezes é de 100%. Então, você bateu um concreto que era para 20 MPa, deu 14, também não é o final dos dias. Agora, para concretar pé de pilar, porque quem conhece a obra residencial sabe que você faz concreta baldrame, normalmente no caminhão, né? Chama bloco de coroamento e concreta baldrame no caminhão betoneira, concretou, deixou o arranque dos pilares, vem, né? A baldrame secou, impermeabiliza ela, neutrol, começa a sentar tijolo, e aí chegou com 1,5 m, fecha a forma de 2 lados e concreta o pé do pilar, começa a concretar a parte de baixo do pilar. E aí é que me preocupa, porque aí se o concreto sair vagabundo, não adianta você pegar o concreto numa concreteira para fazer a laje, a viga e a parte de cima do pilar, porque a parte de baixo, que é onde a carga vai concentrando, né? A carga vai caminhando de cima para baixo até chegar na fundação, né? Aonde é o ponto mais sobrecarregado de um pilar? Depende do esforço de flexão. Ou ele está no meio do pilar do térreo, ou ele está no pé do pilar do térreo, que é normalmente onde você não compra o concreto usinado. É onde você roda o concreto na obra. Então é preocupante esse tipo de coisa. Existem vários conceitos físicos que explicam por que muita casa não cai. E eu explico elas, chamados coeficientes de segurança e majoração. Tudo que você faz na norma de concreto armado, se você calcula, se você manda para a obra lá um concreto, se você está pedindo 25 MPa, na verdade você calculou para 17,8. É 25 dividido por 1,4. Se você calcula uma laje igual eu falei para vocês, de residência para 150 quilos,
Na verdade, você está calculando 150 vezes 1,4, porque você sempre majora. Então, os esforços você sempre multiplica por 1,4 e a reação resistente você divide por 1,4. Se você pegar 1,4 ao quadrado, dá quase 2. Então, o que implica em dizer? Todo cálculo estrutural é feito para o dobro. É por isso que esses concretos, desculpa o termo, porcaria, que você vê fazendo a maioria das obras aí, para concretar o pé do pilar até o carpinteiro fechar a forma das vigas, encaixar as vigotas, botar a lajota e vir o caminhão para fechar a superestrutura, por isso que está em pé. Porque a gente calcula para o dobro. Porque se fosse calcular na ripa da chulipa, tinha casa caindo uma atrás da outra. Porque o que se faz em obras no Brasil é brincadeira. A porquice, a porqueira, a mão de obra desqualificada, que vem desde o arquiteto, passando pelo engenheiro, passando pelo mestre de obra, carpinteiro, servente, pedreiro, e todos desqualificados no Brasil é muito grande. Nós temos um problema estrutural de limitação de qualificação. Nós temos um problema estrutural de uma série de coisas na construção civil. Vocês estão aí formando, vocês estão aí com cabeça arejada, eu já estou cansado. Vocês estão na hora de vocês começarem a pensar diferente. Se eu ficar aqui falando, eu fujo do assunto, fico horas. Basta vocês entrarem numa construção e pedir alguém para usar botina e capacete. Eu não vou muito longe, não. Nem o conceito da própria segurança nós conseguimos tomar conta. Imagina fazer um traço correto de concreto. Imagina fazer uma dosagem decente de concreto. Então, se não for tudo dobrado, e vocês vão ver agora, na hora que eu der a aula ensinando a calcular o traço, se não for tudo dobrado, não dá certo. Pois não. Se a gente, então, pensando nesse dito que você falou aí, vamos pensar, o Cleverton vai fazer a casa dele. Ele vai ser o calculista, vai acompanhar a obra, escolher os melhores profissionais. Então, dá para fazer uma obra mais barata, vamos dizer assim, que eu não preciso majoritar, calcular dobrado. Eu consigo fazer uma coisa mais barata, vamos dizer assim, e com qualidade. Consegue. Consegue economizar na estrutura, economizar na fundação, se você tiver de olho. Isso vai resultar no quê? Aí a gente tem que fazer uma composição, Wagner. Vamos pensar numa composição. Quantos por cento de uma residência é estrutura? Aí vai depender do acabamento, né? Se você está colocando não é a minha casa. Você deu o exemplo da minha casa. Na minha casa deve ser 30-70. 30% é estrutura, 70% é o resto. Dependendo da casa, dependendo do porcelanato, do vaso sanitário, do chuveiro, da torneira que você for usar, deve ser 20%, 20-80%. Isso, 20% estrutura, 80% o resto. Então, a sua economia vai estar dentro desse 20%. Talvez não vai compensar. Melhor você ir no fator 2, deixar, entre aspas, qualquer um fazer e segue a vida. Exatamente. Exatamente, às vezes não compensa. Porque, na realidade, é o seguinte, né? Se você fizer tudo certinho, bonitinho, se você não tiver as pessoas certas, você também não vai querer pagar o engenheiro para ficar lá acompanhando a obra 24 horas. Exatamente. Você tem que ter babá. O cara faz o que ele quer, não tem jeito, não. E você falando de segurança, hein, meu amigo? Eu sofro daí faz quase uns 20 anos, tá? Você é engenheiro de segurança ou técnico de segurança? Infelizmente, engenheiro de segurança. Então eu não preciso nem te falar, né? Não. Vai pedir pro cara amarrar um andaime pra você ver. Não. Fica brabo. Eu trabalho no setor elétrico. Porque ele faz isso há 15 anos e nunca amarrou um andaime. É isso aí. Aí ele quer morrer na sua obra. Eu não tô nem sendo humano mais, não, tá? Tô pensando, tô tendo empatia com ninguém, não. Ele quer morrer na sua obra para te dar trabalho. Você vê que eu já perdi. Eu tô tão cansado que eu já perdi até empatia. Talvez você também. No começo eu ficava assim, não, mas e a viúva, os filhos? Eu já não tô nem tendo empatia mais, não. Eu só não quero que morra na minha obra. O cara pensa diferente. Ó, morreu, a mulher vai pegar o salerinho dela, vai pegar um cara melhorzinho, vai bancar o cara e vai ser feliz do mesmo jeito. Pois é. Então ele tá morrendo na minha obra, justamente. Então sobrou só isso. Não morra na minha obra. Brincadeiras à parte, mas é para justificar. Foi bom você ter falado isso, porque eu sou só um observador, você é um profissional da área. Então, um profissional concordou com as minhas observações. Isso é muito importante para corroborar.
Quem mais? Alguém quer falar alguma coisa? O Fernando escreveu aqui, deixa eu ler o que o Fernando escreveu. Quando vem a ISO 9001, aí coloca a placa de traço lá da betoneira, faz aquela maquiada, o auditor foi embora, mestre de obra toca e não tá nem aí, o engenheiro não liga para nada, sobreviveu 6 anos, eu sei como é que é. Eu sei. Desde que eu fui office boy, eu fui office boy de uma construtora. Chegava a época do ISO, era uma loucura. Era os melhores cafés da tarde. Eu começava por aí no escritório, né? Eu gostava da época do ISO, porque na época do ISO tinha pão de queijo, na época do ISO tinha suco, tinha refrigerante, na outra época não tinha, não. Mas na época que chegavam os auditores, tinha tudo. Justamente, para quem não sabe, né, gente, o ISO é um sistema de qualificação, né? Dependendo do que você quer atingir, dos financiamentos que você precisa mediante a Caixa Econômica Federal, você tem que ter uma série de atendimento a esses ISOs. Imagine que você tem uma construtora de médio potencial e você quer, por exemplo, pegar dinheiro do BNDES ou do Fundo de Habitação, da Caixa Econômica Federal, do próprio Banco do Brasil, que os dois tratam desse assunto, embora a Caixa mais do que o Banco do Brasil, para construir prédios, por exemplo. Se você não tiver uma série de documentação regulamentada de ISO, você não faz, tá? Então, é uma realidade. Não para pequenas construtoras, eu nunca me preocupei com isso, porque eu já sabia que eu não ia passar do que eu era mesmo. Agora, para quem tem essa energia, tem essa aspiração e tem condições, é algo que tem que se preocupar também. O que fala mais alto é produção. Rápido, né? Ser rápido. É complicado isso. Muito complicado. Pois bem, infelizmente, eu também concordo que infelizmente. E aí é uma pirâmide, né? E eu tô falando, eu sempre vou colocar no meio, porque eu já cometi esses erros várias vezes. Você aceita um cronograma apertado do dono. Começa pelo construtor. Aceita o cronograma apertado. Aí aceitou o cronograma apertado, quer apertar quem está trabalhando. E aí, não quer registrar, vai pôr na empreita. Aí pôr na empreita, o cara quer fazer o que ele normalmente faria em um mês, ele quer fazer em 15 dias para ele poder dobrar o salário dele. Aí é aquela conversa, né? A parede que era para sair de um jeito sai de outro. Nossa, a construção civil, gente, é um organismo vivo. Eu estava dando um sermão ontem dentro da sala de aula, eu vou dar o sermão aqui. Não achem, pelo amor de Deus, não achem que a faculdade só prepara vocês para a construção civil. Sai para a construção civil, vai sujar a botina, vai para um escritório de cálculo, vai pisar na obra, vai ver obra de infraestrutura, vai ver obra de construção civil, vai pisar na obra, vai respirar isso, porque a faculdade qualquer curso mais complexo, a prática é tão importante, ou quase tão importante, quanto a teoria, tá? Cai na mão de um cirurgião que nunca entrou num hospital, mas que foi o melhor na medicina. O cara passou em primeiro em tudo que ele fez. Você tira sei lá, você tira algum órgão com ele, você deixa ele costurar um rasgo que você fez caindo de bicicleta? Então é mais ou menos por aí. Rosiclay. Ali na onde que a gente... sim. Eu trabalho na obra do tribunal, aqui em Barbacena. Certo. A gente tem alguns profissionais aqui que a gente passa uma empreita para eles. Em obra do tribunal, a fiscalização bate bem em cima aqui da gente com segurança, o profissional tem que estar registrado, tem que ter seguro de vida, tudo isso. Inclusive os que a gente passa empreita. E eles adotam um método para manter a qualidade com os que tem empreita, por exemplo. Vamos lá, a alvenaria nossa é na empreita. Se a alvenaria ficar ruim, eles não pagam e tem que desmanchar e refazer. E é descontado do cara, do líder da equipe na hora que a gente faz a medição mensal dele. No caso, entendo. Luciano. É uma maneira de se coordenar. Interessante isso. Parte do órgão público, né?
parte do órgão público que tem lei para isso. Eu sofro lá em Aramina por falta de legislação, então eu fico limitado a cobrar determinados tipos de coisa, colocar determinados tipos de coisa na licitação, né? Que a gente pode, eu acho que o órgão público tem que dar o exemplo mesmo, ele tem que começar sendo igual são as indústrias, né? As indústrias, porque elas perdem dinheiro com questão de segurança, né? Então elas cobram muito. Eu acho que a gente tinha que começar desde o órgão público, para isso vir chegando até a ponta aqui, que seja a construção de rebocar um muro para você, tá? Porque se o cara cair de cima, é só um muro que eu tô rebocando 3 metros, e dependendo do jeito que ele cair, se ele prender a perna no andaime e cair de cabeça, ele morreu 3 metros. É de cima do muro que eu pulei minha vida inteira quando eu esqueci chave. Teve um tribunal que estão fazendo aqui em Minas, eu esqueci a cidade. O cara montou um andaime, em vez de pegar a plataforma e colocar, ele montou no fosso do elevador. Em vez de colocar a plataforma, ele colocou uma tábua. A tábua quebrou, o cara caiu uns 3 ou 4 andares. E ele tinha entrado 6 horas, parece, para trabalhar. Quando o pessoal chegou às 7, que achou o corpo dele lá. Aí o pessoal tava... Aí usaram de exemplo a nossa obra, que a gente coloca uma tela de proteção todos os andares no fosso do elevador. Aí eles estavam querendo implementar em todos os tribunais que a fiscalização passou para a gente. Pessoal e Pablo. Pablo e pessoal, primeiro dizendo para você e que isso reverbere para todos. Pegue essas boas práticas que você está aprendendo, parece que é uma construtora grande que você trabalha, pelos métodos aí, líder, você usou a palavra líder, você está trabalhando para tribunal, então assim, você não trabalha para construtora pequena, você não precisa nem me contar o nome, mas já sei que não é. Estou errado? Alcance. Aí eu não sei se eu vou falar. Mas ela é grande, média grande. Grande para grande. Então pronto, é só pelos termos que você usou. Pegue isso e se um dia você for o dono da sua construtora, tente trazer as boas práticas para... Eu não consegui, então não estou sendo pedante aqui não, eu sou muito bem claro com as coisas, né? Eu sou muito bem claro no que eu erro, no que me frustra. Essa é uma das minhas frustrações, de não ter conseguido isso enquanto dono da construtora, de ter aceitado pressão do dono, de cronograma, de tem que ficar pronto para o Natal, minha família vai vir, eu quero passar o Natal aí, e ficar com medo de não pegar a obra, porque o cronograma está apertado, e pegar com custo apertado, e aí depois você não... No mundo ideal, você passa o cronograma, a pessoa chora, você fala, não, pode procurar outra então. Meu cronograma é esse. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Infelizmente. Por exemplo, a gente está com um cronograma, ali teve que fazer toda uma troca no solo, por conta da superestrutura, a gente iniciou ela, ficamos mais de um ano com a obra parada por conta de uma troca no solo que a gente teve que fazer, que o projeto foi feito errado por causa do erro do estudo do solo. Aí tivemos que fazer e depois prosseguimos com estaca pré-moldada. Aí fizemos, aí só agora vai sair mês que vem, agora no início do mês, deve sair o projeto da área externa, que a gente está fazendo com a Veloso. E, cara, a obra é para fevereiro. Tipo assim, o cronograma tá para fevereiro. Vai ter que pedir dilatação de prazo. Provavelmente, 98% de chance. Não tem nem projeto da área externa, então, para a gente começar a analisar, vai ser puxado. O Rosiclei tá com a mão levantada aí. Professor. Eu acho que ele caiu. Professor. E eu achando que era a minha internet tinha caído. Acho que ele tá travado. Eu pensei que era a minha primeiro também. Tá travado, hein? Ou caiu? Eu também pensei que era a minha aqui. Travou aqui também. Caiu.
Pessoal, eu estou entrando pelo telefone aqui. Peraí, vocês estão me ouvindo? Então, sim. Agora sim. Caiu minha conexão aqui, ó. Caiu minha conexão. Eu não sei o que foi, já reiniciei aqui o modem. Então, eu peço para vocês esperarem um minutinho aí, tá? Não saiam da sala, porque como a reunião está gravada, enquanto tiver gente na sala, continua gravando. Se vocês saírem, aí a gente perde essa gravação, tá? Beleza. O que eu ia falar? Isso acontece, a gente até perde o raciocínio. Eu estava falando de organizar. Gente, desculpa, esqueci. Eu estava no meio de um raciocínio e me cortou. Estava falando sobre o prazo, que o rapaz aí tá com a obra que tinha um prazo aí. Ia dilatar o prazo. Eu estava falando, o Tribunal de Contas é muito enjoado com relação a prazo. Tem horas que eles aparecem, você tem que dar cada justificativa por causa de uma coisa ou de outra. Mas como você falou aí que a justificativa é claríssima, que é mexer no solo, o solo não era como se esperava, para o órgão público, para o responsável aí, eu não sei quem é, o engenheiro-chefe ou o secretário, né? No caso de prefeituras é o secretário, o engenheiro-chefe e o secretário de obras. Somos nós dois que assinamos juntos. Assim, tá fácil de fazer essa dilatação de prazo, não vai ser difícil, não. Ruim é para a construtora, né? Que às vezes fez o seu custo em cima de um prazo de tantos meses e não é. Por isso que é confortável o tal da empreita. Então, uma vantagem que tem é porque conforme passa o tempo, aditivo o contrato automaticamente também. Nossa obra começou ali em 38 milhões, já estamos em 45, vai chegar nos 49, 50 milhões, acredito. Pois é, mas o órgão público tem dinheiro para pagar, pode ficar tranquilo. Tem que fazer bem feito. Tem essa vantagem. O que eu observo as coisas, sou muito observador. O que rebenta a máquina, seja ela qualquer um dos 3 poderes, qualquer um dos 3 níveis, é o fazer mal feito. Quando você faz bem feito, por mais que demore, é o interessante. O problema é você ver, acabar de pavimentar uma rua e ela foi mal feita, e você saber que daí 1 ano você vai ter que gastar dinheiro de novo com isso. Isso é rasgar dinheiro. É um exemplo, claro, né? Um exemplo. Pessoal, alguém me perguntou se ia tocar direto. Só me relembra, de que horas a que horas que horas que é o nosso intervalo? Eu tenho uma pergunta no chat aí, eu não sei como é que acha o chat aqui no celular. A próxima aula é 15 horas. A segunda aula. Segunda aula começa às 15? Sim. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta, eu vou encerrar essa gravação. Não tem como encerrar. Tem sim, é só todo mundo sair da aula. Aí tem gente que não está aqui na aula, está só com o usuário e não vai encerrar a gravação. Você vai fazer a chamada? Não, a chamada é a própria, o acesso de vocês vai me gerar a chamada, tá? Okay. Então, eu vou só responder uma dúvida que está no chat, vou encerrar a primeira aula, e eu já peço vocês animam tocar direto para a gente parar umas 4h30? A gente para 4h30, por exemplo? Pode ser. Em vez de a gente parar às 5 e tanto? Pode ser, professor. Lógico. Concordo. Então tá bom. Então eu vou esperar vocês, vou responder uma pergunta no chat, vou esperar vocês no próximo link. Enquanto isso, eu desligo e ligo aqui a energia de novo, vejo o que aconteceu para cair. Me esperem lá, não vão embora não. Porque se eu não conseguir entrar pelo computador, eu entro pelo celular aqui, igual eu fiz agora. Tá? O próximo link vai ser agora ou vai ser às 15? Não, agora, pode tocar direto. Então tá, João, combinado. Tá, deixa eu só responder uma pergunta. Peraí que eu acho que tem uma pergunta interessante aqui, ó. João Batista. Professor, houve uma mudança na BNT 7212 sobre a temperatura do concreto, que passou de 32 graus para 35 graus. Eu achei que poderia prejudicar futuramente. O que o senhor acha? Olha, João Batista, eu não vi sobre essa mudança. Estou raciocinando em cima da sua pergunta. Essa mudança de 3 graus, isso é... Eu tenho até que olhar que temperatura que é essa. Porque essa temperatura não é ambiente no Brasil, né? Poucas regiões você vai falar que a temperatura ambiente é essa. Então, eu não consigo responder a sua pergunta, apesar de eu achar que essa variação de 3 graus, a reação
de endurecimento do cimento é uma reação chamada exotérmica, né? Ele tem que liberar temperatura para endurecer. E essa reação exotérmica é muito maior do que delta de 3 graus, é muito maior do que 35 graus, é isso que eu estou querendo dizer. Então, não sei se isso é um problema futuro, nem presente, não consigo ver isso como um problema. Mas eu careço de mais informações, eu estou te falando aqui baseado num raciocínio rápido, né? Ciência não é assim, né? Ciência não é baseada num raciocínio rápido. Entendo, professor. Eu fiz essa pergunta porque a gente recebe concreto, aí dá mais que 33, 34, aí houve muita não conformidade quanto a isso. Aí, quanto a isso aí houve uma alteração dos professores, porque a região que é aqui em Goiás é quente, né, em certo período, aí eles aumentaram mais para evitar o máximo de não conformidade, eu acredito. Que estava havendo muita não conformidade, estava dando 33, 36, até 40 graus centígrados aqui no ambiente. Quando a gente recebia esse concreto, aí o concreto estava dando acima disso. Não, tá, mas isso não implica em problemas futuros, então. São poucos graus perto do calor de hidratação do cimento, sabe? Da exotérmica. Não é problema, não. Aí a gente estava verificando, estava dando muita retração do concreto. Retração. Certo, retração. Provavelmente temperatura. Até foi cobrado. Está perdendo água, Está perdendo água muito rápido. Isso. Aí, aditivo. O aditivo também poderia ser, né? Aditivo. Solução aí nesse calor brabo é bater com aditivo. Mas sempre foi, tá? Isso não é novidade, não. Em extrema temperatura, concreto tem que ser conditivo. Tá. Foi usado até o gelo também, professor, aqui. Muito gelo. Então vocês tentaram um processo paralelo, né? Exatamente. Para tentar amenizar essa temperatura. Não usaram aditivo, mas tentaram o gelo. Para diminuir a retração, secagem rápida, exudação de água, né? Bom, vamos para o próximo link. Aguardo vocês lá. Um abraço a todos. Obrigado.